Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Daniel Scaramelli, eu estou no segundo ano de Engenharia de Produção e hoje eu vou dar uma aulinha sobre distribuições, as suas aplicações tanto em probabilidade quanto estatística, e a gente também vai resolver algumas provinhas antigas de probabilidade. Para começar, vamos falar da distribuição normal. É uma distribuição muito importante, tanto que vocês vão ver ela tanto em probabilidade quanto em estatística. Aí eu trouxe um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tenha uma média, nossa média seja conhecida, a gente tem uma média, por exemplo, de 20 unidades de qualquer coisa, né? E um desvio padrão de 4 unidades. E a gente quer saber, tá, a gente tem essa média, a média é 20, qual é a chance de eu pegar algum lote aleatório e esse lote ter mais de 24 unidades, por exemplo. Qual que é a chance do meu x, basicamente, ser maior ou igual a 24? Aí qual que é a ideia aqui? A gente pega o x, a média μ e o desvio padrão ρ, a gente substitui nessa equação aqui do z, fazendo a substituição vai ficar 24 menos 20 sobre 4, que vai dar 1. Tá. E agora que vem a parte da leitura da tabela, da leitura de tabela de distribuição. Basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar o 1 aqui, e o valor que você vai ler na tabela que vão te fornecer na prova, não vai ser o valor de maior ou igual a 1. Vai ser o valor, P de 0 menor ou igual a Z, menor ou igual a Z0. Esse Z0 no caso é 1. Então vai ser o valor de Z está entre 0 e 1. Então, basicamente, fazendo a tração da linha, essa é a probabilidade que você vai obter. Mas, a probabilidade que você quer é a probabilidade de estar entre 1 e infinito, basicamente. Então, qual que é a ideia? É você ir na tabela, achar esse valor entre 0 e 1, e aí, sabendo que do 0 até infinito é 50%, porque é uma característica da distribuição normal, também da TD-Student, que do 0 até o infinito é a mesma coisa que do 0 até o menos infinito, é simétrico. Então, basicamente, a gente acha uma... eu não sei exatamente quando vai dar, mas supondo que seja aqui algo em torno de 30%. Então, a probabilidade que a gente quer, né, a chance de ter um lote com mais de 24 unidades, vai ser de 20%. Então é isso que você tem que ficar atento quando fazer essa leitura de tabela, pensando em probabilidade. Você não vai obter, quando você olha, encontra o z, esse z não vai ser o z de ser maior que, vai ser de estar entre 0 e 1. Tá? Então basicamente é isso de distribuição. Agora vamos falar um pouquinho da TD-Student. A TD-Student é muito parecida com a normal. Ela é basicamente uma normal, só que um pouquinho mais achatada. Não sei se ficou tão legal de ver aqui no gráfico, mas é um pouquinho mais achatada. E ela tem uma informação além da normal, que é a dos graus de liberdade, que é basicamente o tamanho da amostra subtraído de 1. Então, o que você vai fazer vai ter uma tabela que vai ter o número de graus de liberdade na vertical, se eu não me engano, e as respectivas probabilidades na horizontal. O que você vai fazer é um pouquinho diferente da distribuição normal. Na normal, a gente encontrava a probabilidade a partir do z. Na TD-Student, a gente vai fazer meio que o processo inverso. A gente vai encontrar o t, no caso, que é TD-Student ao invés de ser z da normal, a gente vai encontrar o t a partir da probabilidade. Então, é um pouquinho diferente. Então, supondo que a gente tenha a gente chama de significância, né, um alfa de 10%, para o caso bilateral, né? Ou seja, eu estou querendo testar uma hipótese, por exemplo, dos dois lados, né? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que daqui, nessa região aqui, eu vou ter 1 menos 10%, eu vou ter 90%. E aí eu vou ter 5% aqui e
5% aqui. O que eu vou ler na TDStudent é sempre a probabilidade de TV ser maior ou igual a TVP. Então o que eu vou ler é justamente essa faixa aqui, ó. Então quando eu for tentar, se o meu for 10% por causa do lateral, quando eu for olhar para a tabela TDStudent, eu vou olhar para o P igual a 0,05, né? Para P de 5%. Eu não vou olhar para o P de 10%. Eu olharia para o P de 10% se fosse unilateral, se eu só quisesse testar um dos lados, porque aí a probabilidade do outro ficaria 90% aqui e 10% aqui. Mas como é o caso bilateral, tem que tomar cuidado com isso e pegar só a metade do valor. Então, basicamente, retomando aqui, a normal vai medir do 0 até o Z0, então vai pegar essa faixa aqui. Se quiser o negativo, é a mesma probabilidade, por causa da simetria. E a TDStudent ela vai pegar esse pititico aqui da frente, ela vai pegar a chance de ser maior que... Oi gente, tudo bem? Agora vamos fazer a primeira questão da PREC 2022. Antes de fazer alguns comentários gerais sobre a PREC, o nível de dificuldade dela é relativamente parecido com a das provas normais. Talvez as questões individualmente sejam um pouquinho mais fáceis, só que tem a dificuldade de cair todo o conteúdo da disciplina. Tá? Então isso é algo para se levar em consideração. Na PREC em específico foram só 10 questões, as provas normais tiveram 12, então é bom porque você tem mais tempo para fazer. Você consegue prestar mais atenção, dedicar mais tempo para cada uma das questões. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira questão, ela pede a probabilidade de que cada uma das N galáxias tenha pelo menos um buraco negro. Sempre que eu vejo, a probabilidade de que N galáxias tenham, uma forma de simplificar isso é pensar, vamos pensar primeiramente a probabilidade de que uma galáxia tenha pelo menos um buraco negro, né? Então vamos calcular primeiramente a prob de uma galáxia tenha pelo menos um buraco negro. Tá, beleza. A segunda informação importante do enunciado você tem que se atentar. Ele fala que o número de buracos negros segue uma distribuição de Poisson. Então o que a gente vai fazer? A gente vai para o nosso formulário. Gente, o formulário é super importante para essa prova. Você não consegue resolver a prova sem formulário. Tá? O que o formulário nos diz sobre a distribuição de Poisson? Ele fala que a probabilidade da variável x ser igual a um xzinho qualquer é igual a e elevado a menos lambda lambda ax sobre x fatorial, sendo lambda o nosso e de x, tá? Aí a segunda coisa importante é que o enunciado que é a probabilidade de que pelo menos uma galáxia tenha pelo menos um buraco negro. Pelo menos um, quando você lê pelo menos, você sempre pode pensar em um menos a chance de não ter nenhum. Então a gente vai simplificar isso aqui. A nossa prob vai ser 1 menos a probabilidade do x ser igual a 0. E aí é só fazer essa conta aqui, a gente vai chegar em 1 menos e elevado a menos lambda a 0 sobre 0 fatorial, lembrar que 0 fatorial vale 1, e a gente vai ter 1 menos e elevado a menos lambda. Mas calma, o exercício não acabou. Lembrando, a gente calcula a probabilidade de que uma galáxia tenha pelo menos um buraco negro. Ele quer a probabilidade de que N galáxias, que a gente vai supor que são independentes, tenham pelo menos um buraco negro. Então a nossa P total que a gente quer vai ser a probabilidade da primeira galáxia ter pelo menos um buraco negro, que é 1 menos E a menos lambda.
a probabilidade que a segunda galáxia tenha pelo menos um buraco negro, que é a mesma coisa. Fazendo assim, até a probabilidade da enésima galáxia ter pelo menos um buraco negro. Isso aqui, N vezes. Melhor. Então, a nossa probabilidade final é 1 menos E elevado a menos lambda elevado a N. Resposta final, letra E, pelo menos na minha versão de prova. Vamos lá, gente. Agora a gente vai fazer a questão 2, ainda da PREC de 2022. Aqui o enunciado tem algumas informações importantes que eu acho legal destacar. Né? Basicamente o que está acontecendo é que você tem uma fábrica de parafusos, aí tem as várias máquinas, cada máquina tem um percentual de defeito, e basicamente alguém achou um parafuso defeituoso, e a gente quer saber qual a chance desse parafuso ter vindo da máquina A. Aí qual que vai ser a ideia, né? A gente já tem aqui as probabilidades de ser A, B, C, independente de ser defeituoso ou não. Aqui as probabilidades, tipo, dado que A chance de ser defeituoso, dado que é B a chance de ser defeituoso, dado que é C a chance de ser defeituoso. E o que a gente vai querer fazer é pegar as probabilidades totais de defeito de cada uma delas. Então, no total da máquina, por exemplo, 25% vezes 5% vai ser defeituoso e de A. Tá? A ideia é essa. E aí depois é só fazer o total que é defeituoso e de A sobre o total que é defeituoso e de A, mais o total que é defeituoso de B, mais o total que é defeituoso de C. É uma questão relativamente tranquila. Acho que é uma das mais tranquilas dessa prova. Então vamos lá. Vamos chamar de P total dA vai ser igual a 25% vezes 5%, que vai nos dar 1,25%. Analogamente, vamos fazer o P total dB. P total dB é 35% vezes 4%, o que vai nos dar 1,4%. Por fim, P total dC vale 40% vezes 2%, que resulta em 0,8%. Agora vamos lá. Como eu tinha comentado já com vocês, que a probabilidade do parafuso defeituoso ter vindo da máquina A. Então, basicamente o que a gente vai fazer é pegar o total dA e dividir pelo total dA, mais total dB, mais total dC, para tentar achar o nosso resultado. Então, vamos lá. P, nossa prob, vai ser igual a P total dA sobre P total dA mais P total dB mais P total dC. Então a nossa prob vai ser igual a 1,25%, e essa soma aqui vai nos dar 3,45%. Que é, para simplificar para 25 sobre 69, e aí tem que fazer a divisão, que vai nos dar aproximadamente 0,36. E aqui algo importante, nas provas de probabilidade você não vai poder usar a calculadora, então fica um pouquinho chato ter que calcular 25 sobre 69, mas também não é aquela conta super trabalhosa. Mas enfim, fazendo essa conta você chega em 0,36. Resposta final, letra A.
Bom, vamos lá, gente. Agora, terceira questão da PREC de 2022. Uma questãozinha de moedas, né? Acho que todo professor de probabilidade adora falar de moedas. Primeira coisa que tem que notar aqui nessa questão é que o lançamento de uma moeda qualquer, ele segue uma distribuição de Bernoulli, né? Aquela coisa do fracasso ou sucesso. Só tem duas possibilidades, ou você tem sucesso ou você tem fracasso. E aí, sabendo disso, a gente já consegue... A gente tem essa equação, né? X igual a mais 2b mais 3c. O exercício que é o v de x, a gente vai ter que usar algumas propriedades de variância que a gente vai ver mais pra frente. Mas primeiro vamos pensar no v de a. A é o lançamento de uma moeda simples não viciada, que, como eu já comentei com vocês, vai seguir uma distribuição de Bernoulli. Então, para a distribuição de Bernoulli, a variância é P1 menos P. Pzinho é a probabilidade de sucesso, no caso a probabilidade de sucesso é meio. Ou vai ser cara, vai ser 1, ou vai ser coroa, que é 0. Então, P é meio. Meio vezes 1 menos meio é 1/4. Então, descobrimos a variância de A, que a gente sabe que é igual à variância de B, e também é igual à variância de C, porque a gente está tratando basicamente de um mesmo evento, que é o lançamento de uma moeda não viciada. Agora vamos usar a propriedade de variância. A gente sabe que um V de um alfa x mais um beta y, ele pode ser também escrito como alfa ao quadrado, V de x, mais beta ao quadrado, V de y, né? Desde que sejam eventos independentes, que é o nosso caso, tá? Então, basicamente o que acontece é que você pode, V de alfa x mais beta y, você pode dizer que é V de alfa x mais V de beta y, e aí o alfa e o beta eles saem de dentro do Vzinho ao quadrado. Usando essa mesma casa, vamos fazer o caso análogo, a gente quer o V de x, que vai ser o nosso V de A mais 2b mais 3c. Isso vai nos dar V de A mais 2 ao quadrado, V de B, mais 3 ao quadrado, V de C. E como VA é igual a VB, que é igual a VC, a gente vai chegar que V de X vai ser igual a 1 mais 4 mais 9, 14. 14 V de A, que é igual a 14 vezes 1/4, que é 7 sobre 2. Portanto, resposta final, letra B de bola. Vamos lá, gente. Agora vamos para a quarta questão da PREC. Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa. São 3 alternativas. A gente tem que escolher quais delas estão corretas. Basicamente, ele dá uma variável x discreta. Ele dá as probabilidades associadas a cada valor discreto de x. E fala que y é igual a x². Aí o primeiro item ele pergunta: x e y são variáveis independentes. Esse item daria para se matar sem precisar fazer conta, assim, pensando logicamente, porque assim, se o y é igual a x², então o y é função de x, então ele depende de x. Então não faz sentido que ele seja independente de x. Mas vamos fazer conta, vamos fazer a resolução bem feitinha aqui, né? Então, eu pego na tabela y igual a x², então ó, quando x é menos 2, y vale 4, menos 1, 1, 1, 1, 2, 4, as probabilidades se mantêm. Como é que a gente vai provar agora que as duas variáveis não são independentes? A gente tem que lembrar primeiro qual é o critério para definir que duas variáveis são independentes. Que basicamente é que P do x ser igual a um xi intersecção y igual a um yj é igual a P de x igual a xi vezes P de y é igual a yj. E aqui basta a gente fazer um teste muito simples que a gente vai conseguir comprovar que isso não é verdadeiro. Por exemplo, se o x for igual a 1 e o y for igual a 4,
A probabilidade do x ser igual a 1 e o x quadrado ser igual a 4 é 0. Porque se o x é igual a 1, o x quadrado também é igual a 1. Porém, a probabilidade do x ser igual a 1, que é 1 quarto, vezes a probabilidade do y ser igual a 4, que é 1 quarto, vai dar 1 sobre 16. Ou seja, essa relação aqui não vai ser válida se eu plotar xi como 1 e yj como 4. Então daqui a gente já consegue tirar que não, as variáveis não são independentes. Logo, o primeiro item é falso. Vamos fazer aqui o segundo item, um facinho que der. O segundo item diz que a covariância de xy é igual a 0. Vamos verificar se isso é verdadeiro. Primeiro ponto, a gente tem que saber o que é covariância. Covariância de duas variáveis xy pode ser descrita como E de xy menos E de x E de y. Como y é igual a x quadrado, a gente consegue simplificar isso aqui para covariância de xy é igual a E de x ao cubo menos E de x E de y. E de y. Tá. Vamos lá. O que a gente já tem, o que já é dado pelo... Não pelo enunciado, mas que a gente já consegue descobrir. E de x e E de y. Deixa eu ficar aqui para ficar mais fácil de visualizar. O E de x vai ser menos 2 vezes 1 quarto, menos 1 vezes 1 quarto, 1 vezes 1 quarto, 2 vezes 1 quarto. Como é tudo vezes 1 quarto, basta tirar a média desses valores. Bom, gente, retomando aqui, como a gente viu, o E de x vale 0. Então, esse aqui a gente nem precisa calcular o E de y, porque a gente sabe que a covariância tem que ser 0. Esse produto aqui vai dar 0. Então, o que a gente precisa é que o E de x ao cubo dê 0, para a gente ter um 0 menos 0 e chegar no 0. Então, vamos calcular o E de x ao cubo. Vamos lá, pegar o x ao cubo, E de x. X ao cubo, vamos ter menos 8, menos 1, 1 e 8. Todos com probabilidade 1 quarto. Novamente, como as probabilidades são iguais, para a gente fazer o E de x ao cubo, basta a gente tirar a média de menos 8, menos 1, 1 e 8. Menos 8, menos 1, menos 9, mais 1, menos 8, mais 8, 0. Portanto, E de x ao cubo vai ser igual a 0. Como E de x ao cubo é 0 e aqui vai dar 0, a nossa covariância vai ser 0. Portanto, a segunda afirmação é verdadeira. E a terceira afirmação é justamente E de xy igual a 0. E de xy e de x ao cubo a gente já comprovou que é 0. Então, 3 também é verdadeira. Portanto, resposta final, letra B. Somente 2 e 3 estão corretas. Vamos lá, gente. Quinta questão da PREC 2022. Essa aqui o enunciado é muito curtinho, então eu vou ler com vocês. Em um jogo de tiro ao alvo há 10 alvos. Um bom jogador erra um alvo com probabilidade de 10%. Então, qual é a probabilidade do jogador treinado acertar mais do que 8 alvos? Tá? Esse mais do que é muito importante. Ou seja, a gente não vai incluir o 8. Qual a chance do jogador acertar 9 alvos e qual a chance de acertar 10 alvos? Então, vamos calcular cada uma dessas probabilidades separadamente. É bom notar que, como a gente está falando de probabilidade de acerto, probabilidade de fracasso, são só dois casos possíveis, ou ele acerta ou ele erra o alvo. A gente está falando de uma binomial, então a gente vai usar as propriedades específicas da distribuição binomial, com o Pzinho, que é a probabilidade de sucesso sendo 10%. Então vamos lá. Prob de acertar 9 alvos. Isso é algo muito importante. Nem sempre o enunciado vai te dar qual é a distribuição, mas você tem que, a partir das informações que são dadas, descobrir qual distribuição que você está trabalhando. Né? No caso era bem tranquilo descobrir que era binomial, mas em alguns casos talvez seja um pouquinho mais complicado. Vamos lá. P de x é igual a 9 é igual a
n é 10. Né? Combinação de 10 no 9, porque o nosso n é 10. Pzinho, que é 0.1 elevado ao nosso x, que é 9, vezes 1 menos pzinho, que é 0.1 é 10 na 1. Não, pode ser 10 na 9, só que vai ser 0.1 a 1 e 0.9 a 9, correto? Acho que é isso aqui. 10 na 9 e 10 na 1 é a mesma coisa. Tá? Então, só para vocês conseguirem ver, essa é a continha que a gente vai fazer. Fazendo essa conta, chega aqui. Combinação de 10 na 9 vai ser 10. 10 vezes 9 sobre 9, que vai dar 10. 10 vezes 0.1 vezes 0.9 elevado a 9. Tá. 10 vezes 0.1 é 1. Então, 1 vezes 0.9 elevado a 9. Com isso, a gente achou a nossa probabilidade de ter acertar 9 alvos. Agora a gente vai calcular a probabilidade de acertar 10 alvos, que é super simples, né? A chance de acertar cada alvo é de 90%. Portanto, a probabilidade de acertar 10 alvos nada mais vai ser do que 0.9 elevado a décima, que só para ficar mais certo a gente somar depois, 0.9 vezes 0.9 elevado a nona, tá? Aí somando as duas, P total, P de x igual a 9 mais P de x igual a 10, que é 1.9 vezes 0.9 a nona. E só mais uma coisa, acho que talvez tenha ficado um pouquinho confuso lá no início, que eu falei que o Pzinho seria 10%, na verdade o Pzinho é 90%, porque a probabilidade dele acertar o alvo é 90%, a probabilidade dele é 10%, 10% seria o 1 menos Pzinho. Então, só deixando claro que talvez tenha ficado um pouquinho de dúvida quanto a isso. Achamos 1.9 vezes 0.9 a nona, isso vai dar a resposta final, letra D de dado. Vamos lá, gente, sexta questão da PREC 2022, é uma questão que exige uma leitura atenta do enunciado, que tem muita informação, então para você não se perder. Fazendo um resuminho, a gente tem uma urna com 4 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. A variável aleatória x é basicamente atribui valor 1 se a bola sorteada é vermelha, a primeira, e 0 se for azul. E a y vai fazer a mesma coisa, só que para a segunda bola a ser sorteada. O que o exercício pede é a covariância de xy. Covariância de xy, a gente sabe dessa formulinha aqui disponível no formulário da prova, que é e de xy menos e de x e de y. E aí, para calcular isso, eu montei uma tabelinha. Essa tabelinha basicamente vai fazer o quê? Ela vai pegar a intersecção de x, dos valores de x e y. Então, por exemplo, aqui vai ser p de x igual a 0, intersecção y igual a 0. Para o nosso contexto, vai ser a probabilidade da primeira bola sorteada ser azul e da segunda bola sorteada ser azul. 0 e 1, a primeira ser azul, a segunda ser vermelha. 1 e 0, a primeira vermelha, a segunda azul. 1 e 1, as duas vermelhas. Então, vamos lá, vamos preencher essa tabelinha aqui. A probabilidade da primeira bola sorteada ser azul vai ser 4 nonos. E da segunda bola sorteada também ser azul, 3 oitavos. Então, vamos lá. P de x igual a 0, intersecção y igual a 0, vale 4 nonos vezes 3 oitavos. Isso aqui dá para a gente simplificar, né? 8
2, aqui vai 3. Chegamos em 1/6. Exatamente. Tá. Agora vamos lá para os outros casos. A probabilidade da primeira bola sorteada ser azul e a segunda ser vermelha vai ser 4/9 de novo, porque a primeira bola ser azul, vezes 5/8. Tá? 4/9 vezes 5/8. Tá. P x igual a 0. Intersecção y igual a 1. Igual a 4/9 vezes 5/8. Simplificando aqui, fica 5/18. Tá, então aqui é 5/18. Vamos lá, probabilidade da primeira bola sorteada ser vermelha e a segunda ser azul. A probabilidade da primeira bola sorteada ser vermelha vai ser 5/9, e da segunda ser azul, 4/8. 5/9 vezes 4/8 é a mesma coisa que isso aqui que a gente já calculou. Então, novamente, 5/18. Por fim, das duas serem vermelhas. De novo, probabilidade da primeira bola ser vermelha, 5/9. Probabilidade da segunda bola ser vermelha, 5/8. 5/18. Como aqui dá 3/18, a soma dá 1, ainda bem. Tá. Agora vamos calcular o E de x, o E de y e o E de xy. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos calcular o E de x, talvez. O E de x vai ser igual a... Aqui, esse 1/6 a gente pode falar que é 3 para ficar mais fácil. 8/18 vezes 0 mais 10/18 vezes 1, o que gera 10/18. E de y é igual a novamente 8/18 vezes 0 mais 10/18 vezes 1, novamente 10/18. Esse 10/18 a gente vai simplificar para 5 nonos. Tá. Temos E de x, temos E de y, que a gente precisa do E de xy. É sempre bom lembrar que o E de xy ele pode ser escrito simplificadamente como as somas de cada xi, yj, p de x igual a xi, intersecção y igual a yj. Essa forma fica um pouco feia assim olhando, mas é bem simples. A gente vai pegar o primeiro x igual a 0, y igual a 0. 0 vezes 0 vezes a probabilidade, que é 3/18. Vai dar 0. Continuando, x igual a 1, y igual a 0. 1 vezes 0 vai dar 0. Vezes 5/18 continua sendo 0. X igual a 0, y igual a 1. 0 vezes 1, 0. Por fim, a única que vai ter de fato um valor diferente de 0. X igual a 1, y igual a 1. P de x igual a x, intersecção y igual a yj. 5/18. Da onde a gente tira que o nosso E de xy vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 5/18. Portanto, 5/18. E aqui para finalizar, a covariância de xy vai ser igual a 5/18 menos 5 nonos ao quadrado, que é igual a 5/18 menos 25/81. A gente pode usar o denominador comum de 162 sobre 62. Tá. 25 vezes 2, 50. Então, menos 50.
e aqui 18 vezes 9, 18 vezes 9 dá 162, 45 menos 50, resposta final, menos 5 sobre 162, que é letra B de bola. Agora vamos fazer a 7ª questão da PREC 2022. Na minha opinião, o mais difícil é a 2ª questão, mas que existe uma saída mais fácil. Tentar resolver ela no braço é tentar eliminar as alternativas. Até por isso eu já botei todas as alternativas aqui pra gente dar uma olhada nelas, ver quais que fazem sentido, quais que não fazem e chegar na resposta. Basicamente vou ler o enunciado aqui: sejam x e y variáveis aleatórias independentes com distribuição exponencial. Sabe-se que e de x igual a A e e de y igual a B. Então a probabilidade de y ser maior que x é de... então basicamente ele quer a probabilidade do... Dado os valores esperados, qual é a chance do y ser maior do que o x. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que, como toda probabilidade, nada pode dar acima de 1. Então aqui, vou ver aqui para vocês conseguirem ver melhor. A alternativa E já é uma roubada, porque ela vai ser sempre maior que 1, dado que, desde que B seja diferente de 0, que é possível, né? Continuando, gente, como eu já tinha falado, E é absurdo porque admite probabilidades maiores que 1. E se vocês analisarem um pouquinho melhor, vocês vão ver que C também é absurdo, porque se B for maior que A, vai admitir também uma probabilidade maior do que 1. Então, assim, só olhando rápido, dando uma passada rápida nas alternativas, a gente já consegue eliminar 2 questões. A gente já fica só entre 3, o que é muito importante num contexto de prova, né? Tá, agora essas outras questões elas vão ser sempre menores ou iguais a 1, então não dá pra gente usar essa técnica, a gente vai ter que usar alguma outra técnica. O que a gente pode pensar? Vamos lá, a gente quer a probabilidade de y ser maior que x. Vocês concordam comigo que se o valor esperado de y for muito maior que o valor esperado de x, então a probabilidade de y ser maior que x também vai ser muito grande, vai ser praticamente 100%? Pensa que o valor esperado de y é 1000 e o de x é 1. Qual é a chance de, na hora que a gente medir para valer, o x ser maior que y? É muito baixo, né? Vai ser praticamente 0. Então, a probabilidade do y vai ser maior que x vai ser quase que 100%. Então, vamos testar esse fato, né? Vamos supor um B muito maior do que A. Quais propriedades que a gente tem? Se o B é um valor muito maior do que A, então B mais A ou B menos A vai ser aproximadamente B. E A sobre B vai ser aproximadamente 0. Agora vamos testar nas alternativas A, B e D para ver se alguma delas chega em 1, dado B muito maior que A. Vamos começar com a alternativa A. A alternativa A é B sobre A mais B. A mais B, a gente viu que como B é muito maior que A, vai ser B. Então a nossa PA vai ser basicamente, aproximadamente, B sobre B, que é igual a 1. Portanto, A é uma alternativa possível. Não dá pra gente cravar ainda que é a alternativa. O B, por outro lado, o PB vai ser igual a sobre A mais B. A mais B a gente já viu que é B. Vai ficar A sobre B. Só que o A sobre B a gente viu aqui, ó, aproximadamente 0. Então, o PB vai ser aproximadamente 0, muito longe do 1, que é o que a gente quer, né? Até acho que faz bastante sentido, né? Quanto que a alternativa B seja errada, porque na alternativa B, quanto maior o valor esperado de x, maior a probabilidade de y ser maior que x, né? Não faz sentido lógico. Então, eliminamos B, estamos entre duas. Por fim, o D. PD é 1 sobre A mais B. A mais B a gente viu que é aproximadamente B, 1 sobre B. E a gente viu que o B é um valor bem grande, é bem maior que A, 1000, não sei o que. Então a gente pode também aproximá-lo para 0. Logo, também não satisfaz essa condição, que quando B é maior que A, P de Y ser maior que X, tem que ser aproximadamente 1. Né? Como o B e o D não satisfazem essa condição,
Fazendo um método de eliminação de alternativas, a gente chega aqui, a resposta final é a letra A de avestruz. Vamos lá, oitava questão da PREC 2022, agora a gente vai começar a lidar um pouquinho com integrais, vai ter uma intersecção com cálculo, então vai juntar essas duas matérias. Basicamente o enunciado ele dá uma função densidade de probabilidade conjunta de x e y para esse intervalo aqui, x variando de 0 a 1, y variando de 0 a 2. Ele quer saber e se y for menor ou igual a 1, quanto vale. Aqui não dá para você simplesmente falar, como de 0 a 2, depois de 0 a 1 é 50%, não dá para a gente fazer essa associação. A gente vai ter que de fato fazer a integral com esses limites, né? O limite do x vai continuar sendo 0 a 1, o limite do y que agora também vai passar a ser de 0 a 1. Então vamos lá. A gente vai fazer a integral dupla com o y variando de 0 a 1, o x variando de 0 a 1, de k, x mais y, dx, dy. Tá? Vamos lá. Primeiro em relação a x, então a gente vai ter uma integral de 0 a 1 de k x quadrado sobre 2 mais k xy com o x variando de 0 a 1 dy. Para vocês conseguirem ver melhor, aí o que a gente vai fazer é substituir esses de x e depois fazer a integral simples de dy. Então, vamos lá. Vamos ter a integral de 0 a 1 de x quadrado sobre 2. Não, k sobre 2. O x que está sendo substituído por 1. Então, k sobre 2 mais ky dy. Essa integral aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, só botar aqui, ó, p y menor ou igual a 1 é igual, tá? Então a nossa probabilidade vai ser essa integral dupla nesses limites de integração. Integral de 0 a 1 de... A gente pode já... Vamos simplificar um pouquinho. Ao invés da gente botar de novo integral de 0 a 1, vamos direto botar k y sobre 2 mais k y ao quadrado sobre 2. Tudo isso com y variando de 0 a 1. Que vai dar k sobre 2 mais k sobre 2, que é k. Então, recapitulando um pouquinho, a gente queria a probabilidade de y ser menor ou igual a 1. A gente sabe que a probabilidade de y ser menor ou igual a 2 vai ser 100%. A gente sabe que os limites de integração do x vai variar de 0 até 1, do y vai variar de 0 até 2. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é mudar esse limite de integração para ir de 0 até 1. E aí a gente vai achar essa probabilidade, que fazendo as contas aqui resultou em k. O exercício não pede para você encontrar esse k. Daria para encontrar esse k fazendo a integral dupla, só que dessa vez de 0 a 2. E falando que isso aqui tinha que ser igual a 1. Mas como o exercício pede para deixar em função de k, então a gente deixa simplesmente em função de k. Resposta final, letra D de dado. Vamos lá, gente. Chegamos na penúltima questão da PREC, questão número 9. Basicamente a questão que é a probabilidade de x ser menor do que 1. Ou seja, está nessa faixa aqui. Mas ele fala que o x tem que ser maior do que 0. Então vamos lá. A gente pode escrever, primeiramente, que a probabilidade de x ser menor do que 1, dado que x é maior do que 0, é os casos possíveis, né, que é meio, x tem que estar entre 0 e 1, sobre os casos totais, né, que é x maior que 0, que é a mais meio. Tá, qual que é o nosso... A gente não tem o a. Então, basicamente a questão que é que a gente encontra essa constante, aí substitua aqui, e aí substituindo a gente acha a resposta bem tranquilamente. Tá? Então
Então vamos lá. Qual que é a regra principal das funções de densidade de probabilidade, né, as FDPs, que você precisa saber para fazer a prova? Que a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx, né, que é a nossa função de densidade de probabilidade, vale 1. Tá? Isso aqui é fundamental que vocês saibam. Então, vamos lá. Como de 0 até menos infinito, de 2 até mais infinito, dá sempre 0, a gente não vai precisar fazer esses casos. Vamos direto para menos 1 até 0, 0 até 1, 1 até 2. Tá. Então, a integral de menos 1 até 0 de f de x dx mais a integral de 0 até 1 de f de x dx mais a integral de 1 até 2 de f de x dx é igual a 1. Então vamos lá. A integral de menos 1 até 0 de f de x, que é a dx, mais a integral de 0 a 1 de f de x, que no caso é meio dx, mais a integral de 1 a 2, a de novo, 1 a 2 de a dx é igual a 1. Então, de menos 1 a 0 mais x sobre 2 de 0 até 1 mais ax de 1 até 2 vale 1. Tá? Para vocês conseguirem ver melhor, eu fiz o processo de integração. Aqui vai bastar substituir os valores de x para a gente achar o nosso a, que é o que a gente quer para descobrir a probabilidade que o enunciado pede. Aqui então vai ficar a mais meio mais 2a menos a igual a 1. Meio passa para lá, vai ficar 2a igual a meio, portanto a vale 1/4. Mas essa não é a resposta que a gente quer a probabilidade de x ser menor que 1, dado que x é maior que 0. Então a gente quer meio sobre a mais meio. Fazendo essa conta, probabilidade de x ser menor que 1, dado que x é maior que 0, vai ser igual a meio sobre 1/4 mais meio, que é igual a 2/4, né? Meio é 2/4, sobre 1/4 mais 2/4, 3/4. Chegamos em 2/3. Acho que agora ficou bem claro para vocês conseguirem ver. Resposta final, B de... Por fim, gente, vamos finalizar com a 10ª e última questão. Também a mais difícil das questões, tá? Vocês vão perceber por quê. Mas basicamente o enunciado diz que ele quer o f de x dado y, né? Ele quer uma condicional quando x igual a 1 e y igual a 1. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é uma informação que, salvo engano, está disponível no formulário, que é a fórmula a funções condicionais, né? Vamos lá. F de x dado y pode ser escrito como f de xy sobre a função de densidade marginal de y, fy de y. Tá. Esse é o primeiro. O que a gente sabe? A gente sabe que a função de densidade marginal de y é igual a integral, como y tem que ser maior que 0. Isso aqui costumeiramente seria de menos infinito até mais infinito, mas como tem a regra do y maior ou igual a 0, vai ser a integral de 0 até infinito de f de xy dx, tá? É sempre bom lembrar que é meio que uma pegadinha. A marginal de y é em relação a x, a marginal de x é em relação a y, tá? E a terceira coisa que a gente sabe é que f de xy é igual a integral dupla
f de xy, né, a função de distribuição acumulada, é igual à função de distribuição de probabilidade dx dy. Tá. Qual que é a grande dificuldade desse exercício? O que faz ele ser tão difícil? É que ao invés dele dar o f de xy, a gente simplesmente botar na fórmula aqui e sair aqui, ele dá o f de xy, que é a integral dupla do f de xy. Só que a gente não quer o f, a gente quer o f. Então a gente vai ter que dar um jeito de passar essa integral para o outro lado para a gente achar o f de xy. Como é que a gente faz? A gente faz o processo inverso da integral, que é a derivada. Então a gente vai ter que o f de xy vai ser igual a derivada do f xy del y del x. Tá? Então, vamos lá. Se eu ainda lembro como fazer a derivada, vamos primeiro derivar em relação a y. F de xy vai ser igual a... Não, f não. Vamos derivar isso aqui em relação a y. Ó. Tá. Del f de xy del y. Eu vou chamar isso aqui de Q. Q vai ser igual a del f de xy del y. Isso vai ser igual a vezes o elevado a menos x, no caso, é meio que constante. A gente vai querer a derivada de e elevado a menos y, que é menos e elevado a menos y. Tá? Aí a derivada disso aqui vai zerar, mais zero, porque está em relação a y. E aqui vai passar o menos para cá como mais e elevado a menos y. E aqui a gente tem essa constante e a derivada vai zerar também. Tá, então a gente pode dizer que o Q vale Azinho e elevado a menos y vezes 1 menos e elevado a menos x. Tá. Agora a gente vai ter que fazer o Qzinho sobre del x, né? Que é o del f de xy, a gente já fez em relação a y, a gente agora vai ter que derivar esse resultado aqui em relação a x. Então vamos lá. Del Q del x vai ser igual a vezes e elevado a y, né? Isso aqui é constante em relação a x. Derivada de 1 é 0, menos a derivada de e elevado a menos x, que é menos 1 e elevado a menos x. Elevado aqui é menos y. Tá, então, resultado final, a e elevado a menos x mais y, tá? Não sei se está muito claro de ler aqui, mas é a vezes e elevado a menos x mais y. Basicamente aconteceu aqui, ó, a vezes e elevado a menos y, aqui menos com menos vai dar mais. Então, a vezes e a menos y vezes e a menos x. Né? Quando está multiplicando na base, soma nos expoentes, a gente chega nesse valor para f de xy. Então, primeira parte do exercício concluída, eu vou só registrar aqui o valor a e elevado a menos x mais y, e eu vou apagar a lousa para a gente conseguir fazer as próximas partes. De conta, a gente conseguiu achar o f de xy, agora a gente quer o f de y, que é a marginal de y. A gente vai usar simplesmente a fórmula aqui acho que não está tão claro, mas é um 0. Tá? Então vamos lá. A marginal de y
vai ser integral de 0 a infinito de a e elevado a menos y e elevado a menos x dx. Tá. Jogar as constantes para fora, a elevado a menos y, integral de e elevado a menos x vai ser, se eu não me engano, menos 1 vezes e a menos x de 0 até o infinito. Tá. Isso vai ser igual a vezes e a menos y multiplicado por menos a e a menos y, que é desse menos aqui, multiplicado por e a menos x infinito até 0. E a menos x é 1 sobre e a x, né? 1 sobre e elevado a infinito, 0. 1 sobre e a 0, 1. É, isso. Tá, então vai ficar 0 menos 1 aqui, né? Vai dar menos a e elevado a menos y, multiplica 0 do infinito, menos 1 daqui do 0, menos com menos vai dar mais, a e elevado a menos y. Para matar, f de x dado y vai ser igual a f de xy sobre f y, marginal de y. Então vai ser esse a vezes e elevado a menos x vezes e elevado a menos y sobre a vezes e elevado a menos y. Isso vai dar e elevado a menos x, como vai ficar fácil de notar. A gente vai substituir aqui, e elevado a menos y, e elevado a menos x. E para finalizar, o enunciado nos fala que ele quer f de x dado y quando x igual a 1 e y igual a 1. Y a gente nem precisaria, x igual a 1 e elevado a menos 1. Resposta final, letra B de boliche. Questão mais difícil da prova, e com isso eu encerro essa resolução das questões da PREC 2022 e espero que vocês tenham gostado.